Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um item extremamente importante, um assunto extremamente importante que é sobre tabelas e relacionamentos, tá? Dentro do consumo aqui de Power Apps e SharePoint, ou seja, nós vamos utilizar todo esse conceito de relacionamento olhando para o armazenamento dos dados no SharePoint. O SharePoint ele entrega duas formas, ele permite que a gente faça os relacionamentos das tabelas de duas formas. E nessa série de vídeo nós vamos ver as duas formas, nós vamos explorar as duas formas, tanto no conceito aqui de criação da estrutura de dados, quanto explorar ele dentro do Power Apps e também dentro do Power Automate, tá bom? Mas antes da gente ir direto para os relacionamentos, a gente precisa explorar um ponto antes que é muito importante, que é o seguinte: o que de fato é relacionamento de tabelas, tá? E por que que a gente deve fazer? Então, antes da gente ir lá para pôr na prática isso, vamos entender o porquê de tudo isso, tá? E aí, eu gosto sempre de trazer um case prático, né? Um case real. Vamos então olhar para um aplicativo de estoque, tá? Vamos trazer um cenário aqui de um aplicativo que de fato existe, tá? Sem só ficar focando na teoria. O aplicativo de estoque, ele consiste no quê? Eu fazer o controle de entradas e saídas de itens, certo? Então imagina um estoque de um almoxarifado da obra. O almoxarifado é um local lá de uma obra onde armazenam-se os materiais que serão consumidos durante a construção. Então eu tenho lá um monte de itens nesse local. Então quando o pessoal compra, eu tenho que ir lá no meu aplicativo, né, numa planilha, no Excel, no papel, e anotar, ó, entrou tantos itens, e os itens foram esses. Quando sai, quando alguém pede para usar, é a mesma forma, eu tenho que fazer uma saída. Então eu tenho uma tabela principal, que é uma tabela de movimentações, entradas e saídas. Então, olhando para essa tabela aqui, eu chamo ela de tabela principal, onde eu tenho a obra que eu estou fazendo a movimentação, o item, o tipo, a data, quem que pediu, né, quem que fez essa movimentação e a quantidade movimentada. Agora eu vou para o primeiro ponto importante que eu considero aqui. Você concorda que se você está falando de sistema, e aí a gente vai, na prática, como é que seria num aplicativo como esse? Eu vou dar uma entrada, vou clicar no botãozinho, ó, entrada, sem considerar que esse aplicativo ele vai estar integrado com o ERP, tá? Vamos dar a entrada pelo sistema nosso. Então no aplicativo eu vou lá clicar em mais, vai abrir uma telinha, e aí ele vai falar assim, ó, qual o item? Você acha que é mais prudente você escrever o texto, curva 90 graus, eletroduto, PVC, ou você buscar esse item de uma lista? Tanto por questões de praticidade, né, quanto por questões de qualidade da informação, de segurança da informação. É muito mais prudente eu pegar de uma lista, além de ser mais fácil, né? Então, ao invés de eu escrever esse texto, eu vou pegar de uma lista. Eu não estou falando de relacionamento de dados aqui, tá? Eu estou falando só de pegar essa informação de uma outra tabela. Eu simplesmente estou trazendo esse texto para cá. Então, agora vamos olhar para a tabela de colaboradores. Quando eu for dar um input, né? Quem que está pedindo o item? É mais prudente eu escrever o nome da pessoa ou também consultar de uma lista. Obviamente que é consultar de uma lista. E aí, vamos entender assim, os benefícios da gente fazer isso. Por que fazer isso? Tem vários, tá? Eu vou tentar trazer alguns aqui. Se eu escrever Daniel, o Daniel que está pedindo o item, beleza, ele vai registrar lá. Se eu precisar olhar no histórico depois quem que pediu aquele item, vai estar lá o Daniel. Aí, amanhã vai vir o Daniel de novo. Eu vou escrever Daniel. E aí eu vou dar um espaço no final. É uma outra pessoa e o cara está acostumado a Daniel escrever e deu um espaço. Pronto, eu já tenho uma outra linha que tem Daniel com espaço. Daqui um dia, um outro cara, ou o mesmo cara, ele vai escrever Daniel espaço P, que é o meu sobrenome, Daniel Petrin. Entendeu? Então, quando eu estou escrevendo a informação nessa coluna, ele permite que eu escreva o que eu quiser. Eu não estou pegando de uma lista travada. E aí, isso é um problema do ponto de vista de análise de dados. Supondo que eu queira fazer um filtro nesta tabela de movimentações, filtra aí os itens que o Daniel pegou. Se eu clicar aqui, e seja o Excel da vida, tá? Esse conceito de tabelas aqui que a gente está falando, ele não é só para desenvolvimento de aplicativos, ele é para tudo. Inclusive se você for somente montar uma tabela de Excel. Então se você for clicar aqui no filtrozinho, né, ele vai trazer os itens que existem e vai ter lá o Daniel com espaço e o Daniel espaço P. Imagina isso em todas as colunas onde eu poderia ter, né, uma espécie de um catálogo.
E aí eu já trouxe uma palavra-chave, catálogo. Antes da gente entrar nesse termo catálogo, ó, vamos dar um passinho para trás aqui, ó. Eu acabei de demonstrar para vocês nessa aplicação que eu posso ter 3 tabelas que eu chamo de tabelas bases, que são, né, a tabela que tem a lista dos projetos, a lista dos itens e a lista dos colaboradores. Então está aqui do meu lado direito a minha lista das tabelas bases para esse aplicativo. Então, de novo, ó, por que isso? Quando eu for fazer uma movimentação, qual obra? Eu pego de uma lista. Qual item? Eu pego de uma lista. Qual colaborador? Eu pego de uma lista. Eu não escrevo nada. Inclusive, a movimentação poderia ser uma lista, poderia ser só um drop-down ali já direcionado, ali, entrada e saída, sem eu ter que digitar. Tá? Isso é o melhor cenário do ponto de vista de análise de dados. De novo, eu não estou falando de relacionamento de dados, embora os dados de uma tabela estão vindo para essa. Tá? Mas ainda a gente não fez relacionamento aqui. Vamos pegar mais um exemplo aqui, rapidinho. Ó, um aplicativo de tarefas, é a mesma coisa. Qual que é a principal tabela desse aplicativo? É a minha lista de tarefas. A lista, uma tarefa ela pode estar em vários projetos. Uma tarefa não. As tarefas elas estarão em vários projetos. Então eu vou ter uma tarefa para um projeto A, uma outra tarefa para o projeto B, e eu vou querer selecionar da mesma lista de projetos. Tá? É a mesma coisa para os colaboradores. E para esse exemplo que eu dei aqui, eu trouxe uma situação onde eu tenho as duas listas, né, a lista de projetos e a lista de colaboradores, sendo utilizada nos dois aplicativos. E um terceiro aplicativo, ó, que seria um aplicativo para o pessoal de RH fazer gestão dos colaboradores, eu tenho aqui a nossa base de colaboradores, que é a mesma aqui, tá? Só que aqui eu só trouxe o código e o nome, né? Aqui eu estou trazendo algumas informações a mais. Mas é essa lista aqui que elas estão sendo utilizadas nesses outros aplicativos. E aqui eu tenho também outras listas de apoio, listas bases, né, que seria, no caso, uma lista de departamentos, para eu não ter que escrever o departamento. Então, isso aqui que eu falei para vocês, eu estou trazendo um conceito que eu chamo de tabelas bases. E eu acho isso extremamente importante. Tá? Então, antes da gente entrar, de fato, nos relacionamentos, eu queria chamar a atenção para vocês quanto às tabelas bases. Isso, para mim, foi muito disruptivo no momento em que eu entendi esse conceito de tabelas bases. E eu lembro que isso foi quando eu fiz um curso de Power BI. Eu fiz um curso de Power BI e lá tinha o conceito de tabelas de dimensão. Então tem a tabela dimensão e a tabela fato. A tabela dimensão é exatamente, né, ou talvez similar com com essas tabelas bases que eu estou chamando aqui. Então a tabela base se você entender que ela coloquei aqui, imagina que uma tabela base uma tabela de catálogos. Então, cara, isso aqui salva muito tempo da sua aplicação. Se você ainda está começando a criar aplicativo, você não tem esse conceito enraizado, provavelmente. Tá? A não ser que você já veio aí da área de BI, de análise de dados e tudo mais, e aí você vai ter facilmente. Agora, se você está começando a sua jornada, você não tem esse conceito. E aí você vai errar, com certeza. Lá na frente, você iria errar, porque agora você está assistindo essa aula, você não vai mais errar. E lá na frente você ia falar, por que eu não fiz assim antes? Enfim, esse conceito de tabela base é extremamente importante. E aqui eu coloco um ponto bem bacana para você prestar atenção. Tá? Uma tabela de colaboradores, você concorda que eu não posso ter 2 Daniel Petrin? Eu só tenho que ter um. Se eu for falar assim, traz uma lista, pensa sempre assim, traz uma lista dos colaboradores da sua empresa. Cara, essa é a tabela base de colaboradores da sua empresa. Não vai ter o Daniel Petrin numa linha e o Daniel Petrin na outra linha. Mas e se eu pegar uma lista onde eu tenho a contratação do Daniel e o desligamento do Daniel e vai ter a contratação de novo e vai ter o desligamento? Eu vou ter o Daniel lá. Não, isso não é uma tabela base. Isso é uma tabela de movimentação do Daniel, de entrada e saída do Daniel. Tabela base, ela sempre, grava isso, a tabela base, ela é sempre com registros únicos, itens únicos. Tá? E se a gente está falando de registro único, é importantíssimo que essa tabela ela tenha uma coluna de ID, ou um código que seja. Para quê? Para a gente poder avançar na questão dos relacionamentos. Então, essa coluna ID nós vamos ver na próxima aula, quando a gente for falar de relacionamento de fato. Tá? Para essa aula, eu queria que você simplesmente
conhecesse o motivo de você utilizar as informações vindo de outra tabela. Nesse caso aqui ficou bem claro, né? Para eu não escrever o nome da pessoa errado, não fazer um filtro. E tem outros motivos, tá? Que a gente vai explorar nas próximas aulas. Então, eu espero você lá. Até mais.